Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, amém? Esta semana nós vamos estar falando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, eu e minha casa, amém? Nós vamos tomar posse da palavra, das promessas do Senhor para a nossa casa e vamos ver chaves para que a gente venha conquistar aqueles que ainda não são convertidos, como o Senhor nos instrui acerca da nossa família. Amém? E eu quero começar com um texto da palavra do Senhor que está lá em Atos 16:31. É uma promessa que diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo aqui ele estava falando, crê no Senhor Jesus, ele estava liberando uma promessa da parte do Senhor para a nossa família e nós precisamos tomar posse das promessas do Senhor. A nossa família, a nossa casa, ela é o nosso primeiro ministério. Ela é aquela mais próxima que o Senhor nos deu para alcançar. Muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, só eu sou convertido na minha casa. Às vezes vem uma dificuldade, como é difícil, só eu venho à igreja, só eu creio em Jesus, como é difícil. Mas eu quero te dizer que se isso acontece com você, é porque o Senhor te escolheu dentro da tua família para que você seja um intercessor da tua casa. O Senhor te levantou como um luzeiro dentro da tua família para que você creia nas promessas, tome posse e interceda pela sua família, para que você seja luz aonde você está, amém? Eu quero que você tome posse dessa palavra. O Senhor te levantou como um intercessor na sua família, para que você ganhe os seus, amém? A palavra do Senhor, ela tem muitas promessas, tem muitas instruções para a família. A família é um projeto de Deus, Deus criou a família, Deus instituiu o esposo, a esposa, os filhos, cada um dentro do seu papel, dentro da casa. O Senhor instituiu, o Senhor ama a família. Desde a criação, o Senhor instituiu a família e o Senhor ama a família. E Ele ama a sua casa, amém? E Ele quer que todos sejam alcançados. Há promessas. Em Provérbios 18:22 diz, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Então aqui o Senhor está falando sobre o homem, sobre a mulher, em Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, uma só. A palavra do Senhor também traz instruções para os filhos, que os filhos são herança do Senhor. Então ele nos instrui em sua palavra como nós devemos agir, como é a caminhada da família e como é bom nós termos a família unida, todos caminhando juntos. E se você receber, eu creio que essa promessa alcançará a sua casa. E eu quero liberar algumas chaves para você. Algumas chaves para que você coloque em prática e você realmente alcance a sua família, para que juntos vocês possam celebrar e servir ao Senhor. E eu quero começar com a primeira chave para você, que é sobre a perseverança. E isso, queridos, muitas vezes você que talvez esteja sozinho batalhando em sua casa, você pense, nossa, como está pesado, às vezes você tem um desânimo e você quer desistir. Não, queridos, é através da intercessão e também da sabedoria, da persistência, quando nós nos colocamos na brecha, ou seja, intercedendo pela nossa família, a nossa oração sobe à presença de Deus. Quero te dizer que nenhuma oração ela é em vão. Nenhuma oração é em vão. Toda oração, toda intercessão que você estiver fazendo pela sua casa, ela sobe à presença do Pai. Você crê nisso? Amém? Sobe à presença do Pai. Em Mateus capítulo 5, verso 14 e 15 diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a
todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém? Então você foi estabelecido como um luzeiro aonde você está. E é através desse entendimento de que eu sou um intercessor, de que Deus me levantou como um luzeiro dentro da minha casa, aquele ânimo vai brotar e você vai entender que há um propósito em todas as coisas, há um propósito nisso que está acontecendo na sua casa. Mas se você compreender que está em sua mão essa intercessão, essa persistência de lutar pela sua casa, porque a promessa do Senhor diz, é eu e a minha casa. Então, quando você toma a posse dessa promessa, você absorve isso dentro de você, você entra num nível de batalha e de intercessão mais intensa, porque você compreendeu, eu sou a luz, o Senhor me posicionou neste lugar, nesta família, neste momento, por um propósito. Nada é em vão e nenhuma oração é em vão. Amém? Segunda chave, o bom testemunho. Sabemos que a oração, ela pode mudar todas as coisas à nossa volta, mas as nossas atitudes, elas também refletem naquilo que está à nossa volta, no nosso ambiente. Você já ouviu uma frase que diz assim, você é a Bíblia que o mundo lê? Então, muitos de nós que já receberam o Senhor, compreendem da palavra do Senhor, as nossas atitudes, elas precisam mudar do que era antes. Eu não posso continuar a velha criatura, o velho homem, fazendo aquilo que eu fazia antes. Aquilo que a palavra me instrui, eu preciso transformar na minha vida, porque aqueles que estão à minha volta, eles serão tocados muito pela minha atitude, ou seja, até que ponto a luz está brilhando à minha volta. A palavra de Deus que nós lemos aqui, ela diz, não se pode esconder uma luz. Ou seja, se eu estou brilhando, se a luz de Cristo está irradiando de mim, automaticamente ela vai alcançar a casa. A luz, ela não se pode esconder. Você já percebeu que pode, numa casa, estar tudo escuro. À medida que você acende, uma pequena luz pode parecer tão pequena, mas à medida que você acende, o ambiente escuro, ele começa a ser quebrado, a luz começa a entrar e começa a se ver aquilo que está na volta. Então, à medida que a sua luz está brilhando, a luz de Cristo que está em você começa a resplandecer, automaticamente aqueles que estão à volta, eles vão ver. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas, você quer falar de Jesus, da palavra, mas elas repelem, elas não querem ouvir. Mas à medida que uma dificuldade acontece, elas precisam de oração. Aonde elas vão buscar? Aonde a luz está brilhando. É verdade ou não é? Aonde a luz está brilhando, ali vai ser o ponto onde elas irão buscar da presença. Elas sabem, queridos, que ali há uma presença. Então, embora possam rir de você, persista, permaneça, dê bom testemunho, podem zombar, podem rir, pode falar algo contra você, permaneça, persista, tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Amém? Em Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, que obedeçam aos mandamentos de Deus e permaneçam fiéis ao Senhor. Queridos, a tua permanência na fé, a tua permanência nos princípios de Deus não é em vão. Jesus está vendo, o Espírito Santo está contigo e esta luz, mais cedo ou mais tarde, ela irá resplandecer. Amém? Ela irá resplandecer. Em 1 Pedro 3,
capítulo 3, verso 1b. Se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da mulher. Aqui está falando quando o esposo ainda não conhece o Senhor, mas pelo proceder da esposa, ele é alcançado. Por aquilo que a esposa demonstra dentro da sua casa. O esposo, ele vê, porque a luz começa a brilhar e aonde a luz brilha não se pode esconder. E é por meio disso, queridos, que a gente vai conquistando aqueles que estão próximos a nós. A sabedoria do Senhor. Você precisa pedir todos os dias a sabedoria do Senhor. Às vezes nós queremos convencer com as nossas próprias palavras. Mas a palavra de Deus diz que aquele que convence é o Espírito Santo. E a nossa oração, a nossa intercessão faz com que se movimente o mundo espiritual dentro da nossa casa, aqueles que estão à nossa volta. E o Espírito Santo começa a agir naquele ambiente. Então, aquilo que está endurecido, o coração endurecido, a falta de entendimento, ela começa a ser quebrada, o bloqueio espiritual ele começa a cair e a presença do Espírito começa a vir rompendo com toda essa cadeia, com todo esse bloqueio, e dentro da sua casa passa a ver a presença do Senhor, a sabedoria no falar, a sabedoria muitas vezes no calar. Como é importante pedirmos a sabedoria do Senhor. Então, queridos, a perseverança, o bom testemunho são as duas primeiras chaves sobre ganhar a nossa casa. Eu e a minha casa. Amém? E que você receba essa promessa em você, que você absorva isso e você batalhe por aquilo que o Senhor já liberou sobre você, porque as promessas elas já foram liberadas. Eu e você precisamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Você recebe essa palavra?